Independente das polêmicas extra-campo, o meia Nadja Nainggolan é inquestionavelmente um dos maiores talentos produzidos pela Bélgica nos últimos anos. Rápido, habilidoso, versátil e extremamente técnico, é até hoje considerado um dos meio-campistas mais completos do futebol italiano na década passada. Além disso, nas poucas vezes em que foi chamado, também deixou sua marca na seleção da Bélgica. Entre 2009 e 2018, foram 6 gols em 30 jogos. Também fez parte do grupo que disputou a Eurocopa de 2016. Enfim, Nainggolan pode ser sim considerado um personagem importante do futebol europeu no século XXI. No entanto, fato é que nos últimos anos, depois de diversos momentos delicados, fora e até dentro de campo, a carreira desse meia belga pegou um rumo pra lá de alternativo. E é isso que no vídeo de hoje o Gol de Canela vai mostrar para vocês. Confere só! Nadja Nainggolan nasceu no dia 4 de maio de 1988 na cidade de Antuérpia, na Bélgica. Criado apenas pela mãe em um bairro operário chamado Kiel, deu seus primeiros passos no futebol ainda criança na base do Beerschot, mas foi no Pienza da Itália, a mais de 1000 quilômetros de sua cidade natal, que ele realmente despontou para o esporte. Lançado profissionalmente em meados de 2007, Nainggolan jogou 3 temporadas consecutivas da Série B por esse clube italiano. Os números foram até medianos. Em 74 jogos, marcou 4 gols e deu 5 assistências. Mas a sua versatilidade no meio de campo acabou chamando a atenção do Cagliari, que em meados de 2010 o contratou por um pouco mais de 1 milhão de euros. Agora jogando em um clube da elite italiana, o meia, que na época já somava suas primeiras convocações para a seleção principal da Bélgica, não precisou de muito tempo para se tornar uma das referências do elenco. Virou o titular absoluto no início da temporada 2010-2011, seja jogando como meia central ou até mesmo um pouco mais avançado. Era até difícil atribuir em qual posição Nainggolan estava escalado. Marcava muito bem, corria o jogo todo e ainda era extremamente habilidoso na criação de jogadas. Em resumo, parecia ser um meio-campista completo. No início de 2014, Nainggolan trocou o Cagliari pela Roma, em uma negociação de aproximadamente 20 milhões de euros. Já conhecido pelo apelido de Ninja por conta dos seus traços faciais orientais, ele rapidamente se encaixou no estilo de jogo do novo clube. No tradicional 4-3-3 do treinador Rudi Garcia, se estabeleceu como um dos homens mais centralizados do meio de campo. Fez com o bósnio Pjanic uma excelente dupla. Depois, com o treinador Luciano Spalletti, manteve o alto nível, agora jogando mais avançado, quase como um meia atacante. Foram no total 4 anos consecutivos como jogador da Roma. Somou 203 jogos, marcou 33 gols e deu 28 assistências. Foi 4 vezes escolhido, um dos 11 melhores jogadores do campeonato italiano, passou a ser convocado com mais regularidade para a seleção da Bélgica e ainda viu o seu nome ser especulado em diversos outros clubes europeus, como Chelsea e Manchester United. Todavia, junto com esse futebol de alto nível, Nainggolan também acumulou as suas primeiras polêmicas no esporte. Dono de uma personalidade muito forte, nunca escondeu suas opiniões. Chegou a dizer publicamente que era um consumidor frequente de cigarro. Também nunca escondeu a sua agitada vida noturna e era frequentemente visto em festas, baladas e cassinos da Itália. Tudo isso, aliado ao seu comportamento dentro de campo, passou a ser rotulado pela imprensa italiana como bad boy belga. Isso, de certa forma, acabou prejudicando demais a sua trajetória dentro da seleção belga. Tanto que, mesmo com o apelo da torcida, ficou de fora das Copas do Mundo de 2014 e 2018. Nas duas ocasiões, a justificativa para a ausência foi apenas opção técnica. A única grande competição em que teve a chance de representar a Bélgica foi a Eurocopa de 2016. The case of Radja, we all know that he's got a very important role in his club level, and I don't feel that we can give him that in the national team. In that reason, I don't think Radja is a player to be used in a small role in any group.
Em julho de 2018, em uma transferência que custou 38 milhões de euros, Nainggolan foi anunciado como novo reforço da Inter de Milão. Já no alto dos seus 30 anos, foi apresentado para a torcida como um dos principais reforços para as próximas temporadas. Para muitos, era o nome perfeito para ajudar a Inter a retomar o caminho dos títulos. Na época, o time estava há 8 anos sem vencer o campeonato italiano. Todavia, no final das contas, a relação entre Nainggolan e esse clube italiano não foi das melhores. Ainda em dezembro de 2018, menos de 6 meses depois da contratação, a Inter afastou o meio-campista belga, alegando casos de indisciplina. Segundo a imprensa italiana, o jogador havia desrespeitado o horário de treinamento em várias ocasiões. Depois voltou a ser usado normalmente e ao final da temporada 2018-2019 até teve números interessantes. Foram 7 gols e 3 assistências em 36 jogos. Mas para a temporada seguinte, com a chegada do treinador Antonio Conte, saiu dos planos do clube. Diante dessa situação, mesmo com propostas do futebol chinês e da Juventus, que era na época o time mais forte da Itália, Nainggolan surpreendeu a todos ao acertar um retorno para o Cagliari por empréstimo. Por mais que muitos tenham criticado a decisão, houve na verdade um gesto para lá de nobre por parte do jogador naquele momento. Ele quis retornar ao seu antigo clube para ficar mais próximo da esposa, que na época fazia justamente na cidade de Cagliari um tratamento contra o câncer, mesma doença que havia tirado a vida da mãe do jogador 10 anos antes. Tirando um rápido retorno para a Inter entre 2020 e 2021, Nainggolan ficou quase 2 temporadas emprestado ao Cagliari. Ao todo, o Ninja fez pelo clube 51 jogos, marcou 7 gols e deu 7 assistências. Porém, depois disso, a carreira de Nainggolan realmente entrou numa fase mais alternativa, longe do mesmo brilho de outrora. Em agosto de 2021, dias depois de acertar uma rescisão contratual com a Inter, ele retornou ao seu país natal para defender o Royal Antuérpia, um dos clubes mais tradicionais de sua cidade natal. Por lá, apesar de não ter somado números tão ruins, sua passagem ficou marcada por vários problemas extracampo. Em outubro de 2022, por exemplo, chegou a ser detido pela polícia por dirigir com uma carteira de motorista vencida. Dias depois, foi afastado do time principal após ser flagrado fumando um cigarro eletrônico no banco de reservas durante uma partida. Esse último caso, aliás, repercutiu negativamente em sites de várias partes do mundo. Deixou então o Royal Antuérpia pela porta dos fundos em janeiro de 2023. Na sequência, conseguiu um retorno à Itália e, com um contrato de risco válido só por 5 meses, tentou ajudar o Spal a subir para a Série A. Porém, infelizmente, quase nem jogou pelo novo clube. Foram só 10 jogos, 1 gol e 2 assistências. Ainda presenciou uma dura queda para a 3ª divisão. Por fim, após ficar quase 6 meses sem clube, Nainggolan surpreendeu ao aceitar o desafio de jogar no futebol da Indonésia, terra de origem de seu pai. Por cerca de 5 bilhões de rúpias indonésias, o que dá um pouco mais de 300 mil dólares, assinou um contrato de 6 meses com o Bharangyangkara Persissi, um time oficialmente ligado à polícia local, que na época disputava a 1ª divisão. Usando a camisa 10, o veterano foi tratado no novo país como um verdadeiro astro do futebol mundial, porém dentro de campo não correspondeu. Na campanha em que resultou um rebaixamento para a 2ª divisão, entrou em campo apenas 10 vezes, marcou um único gol e deu 3 assistências. Livre no mercado mais uma vez, Nainggolan, que atualmente está com 36 anos, segue mantendo sua forma para em breve encarar uma nova aventura. Em uma postagem recente em suas redes sociais, ele deixou claro que pretende tocar o restante de sua carreira lá na Indonésia, mas o seu nome segue sendo especulado em alguns outros mercados. Até poucos dias, teve uma transferência cravada pela imprensa para o Raja Casablanca, do Marrocos. Também segue aproveitando o tempo livre para curtir mais a família e também administrar alguns projetos na Itália. Não sabemos se a próxima aventura de Nainggolan será a última de sua carreira. Entretanto, independente do que ele faça daqui para frente, o seu nome já está gravado na história do futebol. E se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!